Então, muito bom dia aos que chegaram agora nos últimos instantes. Muito bom dia a todos novamente. Que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão. Em ter os vossos corações a compartilhar comigo e mais essa manhã de hoje. Essa manhã radiosa, de sol exuberante, de brisa quente, de uma estação do nosso ambiente fluídico de primavera, onde o verde e o colorido das flores nos incentivam a nós termos ainda mais a percepção da grandeza divina de tudo, desse universo infinito, da grandeza divina da oportunidade, nós, na ambientação reencarnatória, com a mais grande oportunidade que nós, como Espíritos de Deus, temos, nós que estamos encarnados, com os atributos que trouxemos, como, por exemplo, o atributo da visão, onde os nossos olhos alcançam as diversidades de cores, de brilho, onde o nosso atributo divino de olfato possamos sentir o aroma da diversidade dos perfumes dessa estação maravilhosa, onde pode ir movimentando as células mais íntimas dos nossos corpos, consequentemente físicos, e com a coletividade no ser divino que somos, o acionamento das células do nosso corpo perispiritual, engrandecendo o enriquecimento dessas vibrações com o sentir do ser divino que somos, do cuidado que é nos concedido ininterruptamente desde quando fomos criados. Tudo de uma organização, de uma beleza imensurável. Que a cada dia nós não só olharemos distraidamente para tudo isso, mas a cada dia o nosso olhar tenha a profundidade de ver e principalmente de sentir em nossos corações a beleza e o amor divino incondicional para todos nós. Quanta alegria enche os nossos corações de nós entendermos e sentirmos em nossa intimidade que nós somos essas criaturas de Deus, princípio inteligente do universo, criados simples, ignorante das leis, mas essas leis já gravadas, esse código já gravado na intimidade das nossas consciências. E pelas nossas experienciações, pelo nosso caminho evolutivo desde o reino mineral, já passamos pelo reino do vegetal, passamos pelo reino do animal irracional, e nos encontramos agora lúcidos no reino da humanidade. Consciência contínua, sentimentos já não mais em forma de instintos, mas sentimentos mais elaborados. Mas ainda carregamos sentimentos muito mais misturados ainda com instintos da sobrevivência, da força, do mando, da determinação. E estamos elaborando os sentimentos do amor, da doçura, da bondade, da compreensão, de termos olhos de ver e coração de sentir. A grandiosidade da oportunidade, nós sabermos que nós todos somos irmãos. A cada um na sua escala, a cada um
nos valores que já conseguiu, ao longo das experiências, acumular de acordo com as leis divinas. Mas muitos sentimentos ainda gravados em nossas memórias, em nossas células perispirituais, ainda vibram em desalinho com o código divino do amor. E é exatamente nessas reflexões que nós nos encontramos nessa manhã. Nos encontramos para olharmos para nós mesmos e refletirmos ainda diante das provas, das circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. O que temos feito? Que direção estamos dando para o que sentimos? E aí, amados, não tem como nós termos um direcionamento, nós sabermos o que fazer e como fazer, se não for buscando o referencial, o modelo, o guia, o farol das nossas vidas. O nosso governador planetário, que, como comecei no começo da minha fala, falando da organizacional das células da nossa escola planetária, que o coração magnânimo de Jesus é que compôs, que fez toda a aglutinação da matéria para montar toda uma estrutura energética para nos acolher no nosso caminho evolutivo. Jesus é o nosso referencial. Se tenhamos dúvida do que fazer, como proceder, que escolha fazer, que decisão tomar, amados, só temos esse referencial. Jesus, que aqui reencarnou conosco, cumprindo as leis divinas da reencarnação em nossa escola planetária. Veio vivenciar as leis divinas, veio exemplificar a sua sintonia de amor com o infinito amor de Deus, nosso Pai. E aí sempre nós começamos lembrando de alguma das suas recomendações, dos seus exemplos. E aquele grandioso, a promessa dele para conosco, quando ele disse amorosamente que onde nós nos encontrássemos com um propósito, com um sentimento, não é no sentido de nos encontrarmos reunidos fisicamente, dentro de um templo, de alguma coisa assim. Não é só isso. É nós nos encontrarmos reunidos com sentimentos, com propósitos, com desejos, com humildade, de termos consciência, de sabermos como nós ainda somos e o que desejamos, e temos consciência do plano divino para todos nós. Foi que ele disse: quando vocês se reunirem mais que um, em meu nome, que quer dizer com esse sentimento, ele se faria presentes conosco. Então, amados, não tenham dúvidas que nessa manhã, mais uma vez, pelos nossos propósitos, pelos nossos desejos, Jesus se faz presente em todos os nossos lares. Não tenham dúvida disso. Se faz presente pelos seus inúmeros benfeitores, pelos seus inúmeros colaboradores, espíritos amorosos e bons que nos ajudaram a reencarnar, que neste momento encontram mais propício as vibrações a nos envolver, a nos acolher. Então Jesus jamais iria fazer alguma promessa se ele não soubesse o que estaria falando. Então, que todos nós possamos ter coração de sentir o envolvimento amoroso desses espíritos bons, que não nos julgam, que não nos criticam, mas que nos acolhem por amor. Senhor Jesus, espíritos amorosos e bons, mais uma vez nós nos encontramos reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão.
E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor presentes conosco, o Senhor nos conceda a segurança, a paz, a harmonia, que o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, Senhor, que nós tanto necessitamos. Quem é envolvido por essas doces vibrações amorosas, Jesus, queremos e desejamos e sentimos gratidão, Senhor. Imensa gratidão por tudo. Mas também, Senhor, na intimidade dos nossos corações, dos nossos sentimentos, sentimos ainda, Senhor, o quanto teremos que mudar, o quanto teremos que renovar sentimentos, o quanto que teremos que transformar percepções. Enfim, Jesus, o quanto temos que trabalhar ainda no nosso íntimo, com as vontades, com os desejos, com os impulsos, que diante das situações insistem a fazer parte das nossas criações mentais, a fazer parte dos nossos desejos. Ó Senhor, ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos por um instante apenas, que sejamos instrumentos, Jesus, do seu amor, de levar a concórdia, a esperança, a bondade, a compreensão, porque já compreendemos, Senhor, que só através do bem e do amor iremos nos transformar. Porque só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, né? Aos que chegaram aí nos últimos instantes, o meu abraço novamente, né? E eu acredito até que já fiz algumas vezes esse esclarecimento e volto a fazê-lo novamente, que é a solicitação, claro, né, dentro das possibilidades, que ainda com as minhas imperfeições ainda não consigo fazer quase que nenhuma coisa direita ao mesmo tempo, e muito mais coisas ao mesmo tempo, né? De que muitas vezes eu nem consigo ouvir que alguém está solicitando para entrar. E outra coisa, né? Como os benfeitores, os espíritos bons, claro, eles têm muito mais compromissos do que nós, né? E por isso é que eles, de alguma forma, né, me colocam uma certa rigorosidade na disciplina da hora de iniciar, né, os nossos trabalhos, e dentro do possível uma rigorosidade dentro dos horários de terminar, porque, amados,
Esses benfeitores que vêm nos acolher, que vêm nos ajudar, têm tarefas imensas. E é tudo rigorosamente cronometrado. Por isso é que os benfeitores que me ajudam, por amor e misericórdia, sempre me solicitam, né, a disciplina de começar rigorosamente, porque é exatamente o tempo que eles têm para estar conosco, para nos inspirar, para nos acolher, né? Então, às vezes, e vocês me perdoam, porque eu tenho que dar início, né, dentro dos horários, porque imediatamente após o nosso término, os benfeitores têm tantos outros compromissos. Então, dentro do possível, procurem, né, no máximo até aí às 10 horas, para solicitar a entrada para estar conosco. Bem, meus amados, e como sempre nós fazemos, com a recomendação da nossa diretoria espiritual, do nosso abraço fraterno, o estudo, né, inicial do nosso evangelho, como a religação, né, nós darmos condições na nossa intimidade de, como sempre já falamos, a hora que entramos em contato com uma página, por isso que a gente toma muito cuidado, o que você lê, o que você escolhe para estudar, que tipo, né, de coisas que você, porque você entra em sintonia com quem elaborou. E o evangelho, então, nosso é o que Kardec, com a equipe de Jesus, que nós, a hora que humildemente entramos no estudo, né, na leitura, para avidamente absorvermos o conteúdo energético, né, do nosso evangelho, que o nosso professor Eurípides com a sua equipe sempre nos recomendam esse início para essa sintonia, né, mais afinada, digamos assim, com o nosso desejo de aprendizado, de mudança e de compreensão. E como temos feito, a gente faz uma breve leitura e depois nós vamos para o nosso livrinho. E abrindo o evangelho de hoje, saiu aqui o evangelho, né? Saiu o capítulo 5. Ixi, o capítulo 5 é um dos maiores, também mais belos. Bem-aventurados os aflitos. Será que conosco tem algum coraçãozinho aflito? Conectados agora, tanto encarnados quanto desencarnados? E vamos ver qual que é o item de hoje. O item de hoje, do capítulo, né, 5, Bem-aventurados os aflitos, Vixe Maria, saiu aqui o item 23, os tormentos voluntários. O que será que vem a ser tormento voluntário? Eu tenho consciência das minhas escolhas, das minhas condutas. Será que eu tenho consciência que, às vezes, eu mesmo, claro, né, que gerei os campos vibratórios, as sintonias, né, as minhas ações me levam a tormentos voluntários? Que tipo de incentivos, como já estudamos aqui aquele dia, né, as nossas filosofias de vida, desde lá o materialismo e até nós estarmos no terceiro milênio, né, que é a era do espírito. Então vamos lá. Item 23, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, correto? Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhes foge. Porque a felicidade sem mescla não se encontra aqui na Terra, ou seja, uma felicidade ao nível de mundos celestes nós não encontramos na Terra. Mas nós já podemos ser felizes relativo a esse planeta azul, essa escola magnífica. Mas ele disse, né, que também incessantemente foge. Porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, como já estudamos, né? As vicissitudes da vida corporal, desde a imantação do óvulo, do espermatozoide, a nossa estadia na nave sublime do útero, o nosso primeiro choro, a nossa primeira alimentação nessa oportunidade,
depois todo o vigor da criança, da juventude, e depois as vicissitudes do declínio das energias físicas. Então ele fala, entretanto, malgado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia o homem, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Se eu procurar a minha felicidade em coisas que é tudo transitória e passageira, por isso aqui, como eu disse, ela incessantemente foge, porque não é aí a felicidade, né? Gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, do espírito imortal, que são um preliminar dos gozos celestes. Ou seja, eu já posso ter ideia. A felicidade aqui, quem a procura na essência do espírito da alma, né? Que tem a visão, que tem um corpo, que é apenas um instrumento, e que aqui nós estamos para o aprendizado do amor, da bondade, da caridade, da afabilidade, da doçura. Esse é o propósito. Imperecíveis, porque uma vez que esses valores de sentimentos impregnam as células do nosso corpo perispiritual, que estão em sintonia com o código divino, que é a lei que rege o nosso ser e o universo infinito, quanto mais em sintonia estamos, mais refletimos a bondade e o amor, mais conectados estamos com as vibrações superiores, ou mais conectados estamos com o amor, com o infinito amor de Deus, o nosso Pai. Em vez de a procurar nos gozos da alma, que são o preliminar dos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo, e tudo o que agitará e turbará. E coisa singular. Então, vou ler novamente. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular. O homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Que reflexão encantadora. Eu tenho consciência que eu posso evitar muito dos tormentos que eu passo aqui. E aí ele vem dar exemplo. Haverá maiores tormentos dos que os que derivam da inveja e do ciúme? Tem tormento maior? Amados, o ciúme é um estado febril. É algo que descontrola o sentimento das pessoas que são ciumentas. A inveja faz uma impregnação nas células perispirituais de sentimentos que as pessoas não têm sossego. O ciumento e o invejoso vive 24 horas por dia, 365 dias por ano, febril. Não tem repouso, não tem sossego. Amados, só abrindo parênteses aqui, às vezes o ciúme chega a tamanho, né, só contando um fato rapidinho, de que até ocorreu, né, foi até com a Ellen, que ela foi com uma amiga dela, até no shopping, na época que as meninas estavam pequenas, essa pessoa ficou amiga nossa, porque as meninas estudavam junto, a Yasmin, e elas foram junto lá no shopping até, e quando parou no estacionamento do shopping, que elas desceram do carro ao lado, tinha uma moça que tinha saído do carro, mas estava, inclusive, com a porta do carro aberta, falando no telefone celular. E, por incrível que pareça, a amiga nossa, que estava com a Ellen, né, mãe da menina que é amiga da Yasmin, por incrível que pareça, a moça falando no telefone falou o nome do marido dela. Tipo, fulano de tal, meu amor. A amiga da Ellen entrou em desespero, porque ela tinha um ciúme imensurável do marido
E no instante, naquele instante, na cabeça dela, veio que essa pessoa era um amante, uma namorada do marido dela por causa do nome. Aí ele falou que teve tanta compaixão que ela ficou trêmula. A boca dela secou, os lábios dela ficaram sem cor. Porque veio na mente dela a possibilidade daquela pessoa estar falando no telefone e fosse com o marido dela. E ela desesperadamente pegou o telefone para tentar falar com o marido dela para ter certeza ou não se era. Olha, mas apenas um detalhe do ciúme. O que faz na intimidade do ser, né? Como se o outro fosse dele, como se ele que cuidasse da vida do outro, como se a vida do outro dependesse, né, daquilo que ele sentisse. E o Evangelho aqui vem nos trazer essa reflexão. Para o invejoso e o ciumento, que, ó, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônia. Dão-lhe vertigem os êxitos dos seus rivais. Ou seja, né, alguém que é invejoso se vê quem ele não afina com os sentimentos, com os propósitos, que ele não gosta, ter sucesso, para ele isso aí é um incômodo imensurável. Toda a emulação para ele se resume em eclipsar o que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que lhes se assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imagina sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Ou seja, né? Se amanhã eu deixar o meu corpo físico, com certeza não voltarei aos compromissos, não pegarei mais a senha do banco, não terei mais o dinheiro. Aquele compromisso de pai para filho, marido para mulher, irmão, tudo, vão se transformar, né? E pode ser amanhã. Quanta febre passa sem necessidade. Pobres insensatos, com efeito, não imagina sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiças lhe envenenam a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Visto que as suas preocupações, que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Perceberam a profundidade? Mas quais são os estímulos que nós recebemos? Que um sistema faz com que a gente não tenha aquilo que nós precisamos. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não lhe possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, meus amados, falando então da reflexão no nosso evangelho, né? Cada um olhando para a intimidade do seu coração, procure observar, identificar quantas angústias, quantas preocupações, quanta segurança, quantos medos poderiam ter sido evitados ou poderão ser evitados se de alguma forma, então, eu compreender o estado que eu me encontro, eu entender quais são as necessidades, realmente, claro, estamos encarnados, temos as necessidades de espírito encarnado. Precisamos manter o corpo, precisamos morar, precisamos locomover, está tudo certo, é lei do trabalho.
Mas será que nós criamos necessidades artificiais procurando a felicidade? Será que nós fazemos isso? Em todos os níveis, seja nos recursos materiais, vamos supor, querer ter mais do que realmente precisa. Seja nas relações, né? Qual o propósito sempre que eu me relaciono com alguém? O que realmente eu quero? Em tudo, né? Será que eu não poderia levar uma vida mais calma, mais serena, sem me impor tantas necessidades que os estímulos do materialismo ainda é muito intenso e nos estimula diariamente? Então, e nós passamos em reflexão as nossas consciências, falando aí do capítulo de hoje, né, dos tormentos voluntários. E continuando a nossa sequência, livrinho Pensamento e Vida, e hoje nós estamos na lição 8. Pensamento e Vida, lição 8, que intitula-se Associação. Amados do céu. Bom, não é só essa lição, né? Todas as lições dessa cartilha que nós já ouvimos no mundo espiritual, estamos em contato agora. Essa da associação é grandiosa demais. O que vem a ser associação? Bom, vamos fazer assim algumas breves reflexões, né, no sentido, bom, nós temos as associações, que elas são formuladas, inclusive, pelas leis humanas, né, por um tipo de trabalho, por uma categoria, como, por exemplo, associações dos advogados, associações dos engenheiros, associações dos médicos, né, associações dos juízes e dos policiais. São associações ligadas a tipo de atividades. E não quer dizer que as pessoas que fazem parte dessa associação comungam, sintonizam os mesmos sentimentos. Isso é um tipo de associação. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Nós temos a nossa associação, porque a ideia da associação é o quê? É nós nos associarmos para que juntos possamos fazer melhor do que eu fizesse sozinho. Então, por exemplo, uma associação encantadora. Associação matrimonial. Qual é o propósito? Que eu me associo ao outro ser, ao outro espírito, num matrimônio. O que nós queremos construir junto nessa associação? Com certeza, com quem eu me associei, nós dois vamos fazer melhor do que eu fizesse sozinho e melhor do que a outra pessoa fizesse sozinho. Aí nós temos, olhando ao nível de espíritos encarnados, nós temos as nossas associações, aí já vai pelos gostos. Por exemplo, né, tem a associação dos colecionadores de carros antigos, tem a associação talvez ela nem é formada em termos de estatuto legal, mas ela é composta por sentimentos que se afinam. Por exemplo, tem associações, e que está muito em moda, dos corredores de maratona, de rua. Tem associação, por exemplo, dos que gostam da bike, associação dos corredores aí. Não falei que formalizou, mas que se agrupam, se juntam pela afinidade de gostos. Por exemplo, nessa manhã agora, quantos foram para as suas associações, estamos falando agora, por enquanto, a nível de corpo físico, quantos foram para os clubes, quantos foram correr, quantos foram andar de bicicleta, quantos foram para o local para reunir, para tomar uma bebida, e quantos, agora nessa manhã, associou a nós no nosso encontro da evangelização.
Então, agora nós vamos aprofundar na coisa encantadora, no esclarecimento encantador que Emmanuel e Chico trouxe com essa lição, associação. Então eu preciso me observar e observar se a associação a qual eu me ligo, falando de encarnados, me incentiva a eu construir sentimentos melhores. Quantos dessas manhãs estão em associação, fazendo sopa para dar para alguém, levando vestuário para alguém? As associações que eu faço parte, o que elas me estimulam? Aqui encarnado, eu estou falando. Elas me estimulam a eu despertar em mim que tipo de sentimentos? Ou será que está ligado, como nós estudamos no Evangelho, a busca da felicidade por sensações transitórias e passageiras? Então agora vamos à leitura. Agora nós vamos ter a visão e o sentimento do espírito imortal. Aqui ele diz, se o homem, no sentido de humanidade, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Entenderam, irmãos? Quantas ondas de pensamento estão cruzando aqui nas nossas frentes, no nosso olhar, em cada lar? Bilhões. E aí ele fala, se nós pudéssemos ver com esse olho, nós entenderíamos de pronto que vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade. E agora, meus amados, vê a definição mais linda, que inclusive ela tinha um jeito popular de falar, né? Que é, fala com quem você anda, com o que eu falo quem você é. Mas o Emmanuel aqui foi de uma sabedoria, de um amor, para nos colocar, que ele diz o seguinte, ó, a associação mora em todas as coisas. Olha bem, em todas as coisas, preside todos os acontecimentos, as associações, e comanda a existência de todos os seres. Vamos repetir? A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Olha que abertura de entendimento. Já começou a borbulhar no coração de cada um aí. Quem será que eu estou associado? Na intimidade do meu ser. Porque eu posso me mostrar associado com a turma de corredor, do colecionador de carro. Mas no ser espiritual que eu sou. E a associação preside tudo, os acontecimentos e comanda de todos os seres do universo infinito. Não estou falando aqui do planeta Terra. Olha a amplitude. E aí ele vai trazer, vai colocar algumas colocações para a gente poder refletir. Demócrito, o sábio grego que viveu na Terra muito antes do Cristo, asseverava, abre aspas, os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se uma feição de pombos, a cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Olha o conceito que ele trouxe de associação. Por exemplo, né? Dois elementos químicos grandiosos, todo mundo conhece, todo mundo usa eles todo dia, né? NaCl, cloreto de sódio. Se associaram e trouxeram para nós o sal. Continuando. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo. Então, ou seja, né, esse livro foi escrito lá em 1945. De 45 para cá, o negócio já mudou bastante. Mas ele disse, então, começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no ato entregue à pericrição, um sistema solar em miniatura no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons ou dos planetas em movimento gradativo. Ou seja, né, então, se nós pegarmos um átomo, tem o núcleo com os nêutrons e os elétrons na eletrosfera, é semelhante
a nossa escola planetária com os outros atos em volta do Sol. Aí ele fala, no plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Agora ele vem trazer para a nossa vida. Assim também na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhes assemelham. Jesus tenha compaixão de nós. Assim, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respira as almas que lhes assemelham. Então, aqui o conceito de obsessor, de espírito que vem te atrapalhar a vida, caiu por terra. Amados, olha a profundidade do esclarecimento. A quem eu estou em sintonia? E aí ele continua, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Amado, a população da nossa escola planetária, segundo o professor Euripides, por volta de 2010, eram 30 bilhões de espíritos. Estávamos aí com 7 bilhões encarnados e mais ou menos 23 bilhões desencarnados. Dá para ter uma ideia da população populando o que nós estamos imersos? A quem sintonizamos? Buscando na intimidade, ecoando em nossas consciências ainda até agora, a recomendação de Jesus. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Assimilamos pensamentos daqueles que pensam conosco. E agora vem, ó. É que sentindo, mentalizando, falando e agindo, então é um conjunto que eu sinto, as criações mentais que eu gero, o que eu falo e o que eu faço. Sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Então, a hora que eu estou elaborando as criações mentais, os meus gostos, os meus desejos, a hora que eu estou mentalizando, aquilo que eu falo, a minha voz, e as ações que eu tomo, as decisões, né, as escolhas que eu faço, sintonizando com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia, na nossa escola planetária. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, estamos invariavelmente atraindo o que é em sintonia conosco e repelindo o que não é em sintonia conosco, fortificando-nos conforme nós sentimos, mentalizamos, falamos e agimos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre as somas de muitos. A hora que eu pego o meu smartphone lá e mando opinião, compartilho uma mensagem que sintonizou com meus gostos, olha a profundidade, a minha responsabilidade. Eu entro em sintonia com aqueles que vão ler, que afinam os gostos, e com todos na nossa escola planetária. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de todos, de acordo com os nossos gostos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. A minha responsabilidade dos estímulos que eu faço. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Estudamos a vontade aqui, amado, e desejos. E já sabemos que
A nossa liberdade está em educar os nossos desejos, em educar os nossos sentimentos. Esse é o propósito da nossa encarnação. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade. E agora vem, meus amados. Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da alma do nosso espírito. Amados do céu. Quando detemos no defeito e nas faltas dos outros, o que nós estamos emitindo? O espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constitui, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis do nosso corpo espiritual, da nossa alma. E se mantemos isso com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, ou seja, vindo as desarmonias das células, as desarmonias das nossas células do corpo físico. Então ele fala que assimilara fazendo, ou seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. Amados do céu. Então, que tenhamos olhos de ver a bondade e o bem, que é o que existe em definitivo e de verdade. E que todos nós somos Espíritos de Deus e somos irmãos. E que a cada um ainda se encontra no seu estágio de entendimento. Que as nossas criações mentais sejam emissões de ondas de compreensão, de perdão, de entendimento. Que possamos ver em todos, sem nenhuma exceção, a bondade, o bem e o amor. Porque nós, assim, sentiremos e vemos que são condições transitórias. São estados transitórios para a aquisição do bem definitivo, que a lei já está na intimidade. Então, as desarmonias das nossas células do corpo físico estão relacionadas não é só pelo que eu como, pelo que eu bebo, mas muito mais pelo que eu sinto e o que os meus olhos percebem em tudo e em todos. E foi muito claro aqui, pode estar todas as desarmonias do corpo físico e vai continuar as desarmonias ou as harmonias no corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os críticos do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Oh, meus amados, será que eu ainda vou criticar alguém? Será que eu ainda vou compartilhar a crítica que alguém fez, esparramar também mais? Ou será que eu vou ser o elo da compreensão, da tolerância e da aceitação do outro como ele é? É por essa razão que, geralmente, os críticos dos procedimentos alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorve-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominado pelas mesmas forças que o representam. Aí eu sou esse crítico contumaz, inclusive só gosto de ler artigos, jornais e participar e compartilhar conteúdos de críticas e julgamentos.
Com certeza passaria aqui por alergias, passaria aqui por distúrbio na minha célula do meu corpo físico, passaria aqui por úlceras, passaria aqui talvez até por câncer. Mas continuará impregnado nas células perispirituais. E eu talvez em outra encarnação estarei fazendo exatamente, foi o que eu impregnei, foi o que eu cultivei o meu dia todo, o que eu mais olhei, o que eu mais fiz. Olha eu aqui reencarnado fazendo as mesmas coisas que eu critiquei e julguei. Amados, esse capítulo é muito profundo. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. A cada sentimento inferior, então, que eu tenho, eu entro em sintonia com uma imensa ainda, porque o nosso planeta é de provas e de expiações. E aí ele dá exemplo, qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos das loucuras ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas vezes sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas que concordam conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências das nossas próprias iniciativas. Amados do céu, o que nós temos feito? O que nós temos gastado o nosso tempo? O que tem sido as minhas leituras? O que tem sido as notícias que eu procuro? Pensando, conversando ou trabalhando. A força de nossas ideias, palavras exatas, alcança no momento um potencial quantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou desencarnadas que concordam conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências das nossas próprias iniciativas. Será que eu ainda vou culpar alguém? Oh, meus amados, vem o fechamento. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, perdoando e amando. Não tem outro jeito. Estejamos assim procurando incessantemente bem, em todos e em tudo. Vamos ver sempre, porque sempre alguém faz ou fez e tem algo bom. É inerente, nós somos criaturas de Deus. Não existe nenhum espírito que não carrega algo bom. Transitoriamente, ele pode estar com sentimentos inferiores. Transitoriamente, mas ele é criatura divina. E eu tenho que ter olhos de ver e coração de sentir esse irmão ou essa irmã. Estejamos assim procurando incessantemente o bem. Ajudando, aprendendo, servindo, perdoando e amando. Por quê? Nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Oh, meus amados, que lição é essa? Amados, que semente é essa? Que mais uma vez foi lançada no íntimo dos nossos corações. Mais uma vez, a misericórdia e o amor divino vem clarear os nossos olhos, tirar o véu. Para nós não sentirmos essas criaturas de Deus e ter um olhar que todos nós somos criaturas de Deus. Inclusive, amados, é esse ponto que os espíritos que nos procuram, encarnados e, consequentemente, aos desencarnados ligados a eles que vêm no nosso abraço fraterno,
O primeiro esclarecimento é esse. Que lá no abraço fraterno nós não manda a companhia embora de ninguém. Entre aspas, nós não tira obsessores de ninguém. Mas nós acolhemos a todos e amamos a todos. Obsediados e obsessores. Porque vemos em todos, irmãos. E a cada um que entra lá para o nosso estudo no grupo de apoio ao paciente, a primeira coisa a ser, que é instruída é essa. Amados, irmãos que nos procuram, não ponham culpa em ninguém. Pelas companhias que por sintonia estão convosco. Sejam os que têm referência espiritual, porque já viveram juntos. Sejam os que sintonizam pelos nossos gostos. É esse o aprendizado do amor. Associação. A quem estamos associados todo dia. A cada manhã, quando o sol nasce, que temos a oportunidade de colocar em prática agora as nossas criações mentais, os nossos pensamentos, os nossos propósitos. Nos locomovendo, nos relacionando, nos interagindo com o propósito do bem e do amor. Ó Jesus, Espíritos amorosos e bons, quanta gratidão, Senhor, em esclarecer, em colocar essas sementes, mais uma vez, no solo dos nossos corações. Quanta gratidão, Senhor, por nos trazer tanto amparo e amor, ajudando a nós a educarmos os nossos espíritos, os nossos desejos, os nossos gostos. Se conosco, Jesus. Ajuda-nos para que possamos perseverar incessantemente na prática do bem, do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância, do perdão incondicional. Porque só assim estaremos sintonizados e refletindo o que é o verdadeiro amor e ao que nós somos destinados. Amado Mestre, benfeitores amigos, espíritos bons, por misericórdia e amor, nós lhe rogamos que o Senhor conceda a todos nós, participantes desse encontro da manhã de hoje, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, impregne as células dos nossos corações, para que a cada dia sejamos mais amorosos, mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes. Que tenhamos sempre a imensa alegria de viver e de servir, sem nenhuma exigência. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, sim. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos, por sua misericórdia e amor, que os benfeitores amigos conosco possam frutificar e magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal.
Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado mais esse nosso encontro da manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. Mais uma vez, a gratidão por vocês me concederem essa oportunidade de estarmos juntos e com seus corações amorosos e bons que alimentam. Que Jesus possa retribuí-los por misericórdia e amor. E lembrando e esclarecendo que no próximo domingo teremos os compromissos nossos com as leis humanas aqui, e como fica muito apertado, então no próximo domingo nós não teremos o nosso encontro aqui da evangelização. Mas espero a todos no outro domingo. Muito obrigado.